palavra que sai da boca de Deus. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu não sei você, mas eu vim porque eu acredito que a palavra tem poder. Se você acredita que a palavra tem poder, essa palavra pode fazer efeito na sua vida hoje, amém? Lucas capítulo 3, versículo 2 em diante, vai dizer assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, que é torturoso, o que é torturoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor. Eu peço que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando através da minha vida para a Tua noiva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que pode se assentar glorificando o nome do Senhor, por gentileza, sinta-se à vontade. Queridos, João Batista, ele é um homem notório na palavra do Senhor. Coincidentemente ou não, assim como Jesus, João Batista não teve dias muito longos. João Batista, ele morre por volta dos seus 30 anos de idade. João Batista, ele era filho de Zacarias e filho de Isabel. Para quem não sabe, se você ler Lucas capítulo 1, você vai aprender que Zacarias, ele fazia parte do grupo sacerdotal. O grupo sacerdotal, segundo a lei de Israel, os homens que eram sacerdotes tinham que vir da tribo dos levitas, e o sacerdócio era passado de geração em geração. Ou seja, a tribo dos levitas, todo aquele que nascia da tribo dos levitas, era consagrado ao sacerdócio, e a sua posterioridade também dava sequência ao sacerdócio, à manutenção da casa do Senhor. Aqui, já no contexto dos tempos de Herodes, aqui na Judéia, nós sabemos que havia um sorteio para qual sacerdote queria adentrar no lugar santíssimo. Para quem não sabe, o templo de Israel, naquele momento, era dividido por 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou também chamado de Santo dos Santos. E havia um sorteio para saber em qual oportunidade, qual sacerdote iria adentrar no lugar do Santo dos Santos. Um dia Zacarias foi sorteado, e é interessante que a palavra em Lucas capítulo 1 até usa um termo interessante, dizendo que caiu a sorte sobre Zacarias de ele ser o sacerdote da vez. Quando Zacarias, ele entra no lugar do Santo dos Santos, Deus o visita através de um anjo, dizendo que ele iria gerar um filho. Mas nós precisamos entender o contexto aqui, porque Zacarias era um homem velho, Isabel também era uma mulher velha. Então, segundo a ciência de qualquer tempo, nós sabemos bem que é quase impossível você gerar um filho depois da sua velha idade. Só que quem estava falando para Zacarias que ele ia conceber um filho não era a ciência. Quem estava falando que ele teria um filho era o Senhor. A verdade é que, eu nem queria entrar nisso, mas se Deus está me conduzindo, eu vou liberar tudo. A verdade é que muitas vezes nós queremos embasar promessas de Deus na nossa realidade, sendo que milagre não consegue entrar na mesma realidade que nós. O milagre, ele transcende a nossa realidade. É por isso que quando Deus realiza algo, muitas vezes nós não conseguimos encontrar palavras para explicar a realização de Deus, porque Deus não se limita
limita à ciência, Deus não se limita à idade, Deus não se limita à posição. Eu vim te dizer uma notícia para você: Deus se limita ao seu poder. E eu trouxe outra notícia: o poder dele é infinito. Logo, se Deus se baseia no seu poder e o seu poder é infinito, Deus não tem limite para operar na vida de alguém. Eu não sei quem vai receber essa palavra, mas eu vou começar a pregar, que eu estou com vontade de pregar aqui nessa noite. A verdade é que Deus não tem limites para operar na vida de alguém. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, com a pessoa que Ele quer, na idade que Ele quer, do jeito que Ele bem entender. Aleluia. E Deus disse: eu vou conceder o filho. Zacarias, por ter a dúvida dentro do seu coração, Deus disse assim: já que você duvidou, enquanto esse filho não nascer, você vai estar mudo, você não vai conseguir falar. E é interessante, glória a Deus, aleluia, que Zacarias, ele sai do lugar dos santos santos. As pessoas que estão afora estavam na intercessão. A Bíblia diz que eles estavam orando para o momento que Zacarias ia entrar no santo dos santos. E quando Zacarias volta, eles perceberam que Zacarias teve um encontro com Deus, por causa da movimentação, por causa do ambiente, do clima espiritual que estava no lugar. Só que quando as pessoas vão querer ouvir do que Zacarias teve como experiência, eles não conseguiram ouvir nada, porque Zacarias estava mudo. Aleluia. Depois desse tempo, glória a Deus, em que ele ficou mudo, João foi gerado, ele voltou a falar, e as primeiras palavras que ele fala é o cântico de Zacarias. Só que eu nem quero entrar muito aqui ainda, porque na gestação de João, olha que interessante, na gestação de João, quando Isabel estava por volta de 6 meses de gestação, ela encontra Maria, que é sua prima, ela faz parte de sua família, e essa Maria estava carregando no seu ventre um tal de Jesus, um tal de Emanuel. E olha que interessante, na barriga de Maria, Jesus ainda era um feto, ainda não tinha formado barriga, ainda não tinha tamanho, mas a barriga de Isabel já tinha de 6 meses, então muito provavelmente já era uma barriga grande. João já estava desenvolvendo os seus órgãos, desenvolvendo o seu corpo dentro da barriga da mãe. Só que olha que interessante, a palavra vai dizer que quando Isabel encontra Maria, o seu filho João Batista dentro do ventre começa a se mexer de uma forma diferente. A palavra vai nos afirmar que quando Isabel encontra Maria, a presença de Cristo ainda como um feto na barriga de Maria faz João Batista ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Nós estamos falando de um homem que foi batizado com o Espírito Santo antes mesmo de nascer. Nós estamos falando de um homem que ele, dentro da barriga de sua mãe, ele foi cheio do Espírito Santo. Era o cumprimento da palavra dizendo que este bebê iria ser cheio do Espírito Santo desde sua nascença. A palavra afirmava isso. Então, João Batista, ele é cheio do Espírito Santo na barriga de sua mãe. Já que é culto de missões, estamos tratando de uma palavra missionária, eu quero dizer para alguém aqui hoje: você pode querer ter o coração para missões, mas preocupe-se primeiro se você é cheio do Espírito Santo. Samuel, por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, antes de fazer missões, porque na verdade você exala aquilo que você tem dentro de você. Se você contém um preenchimento do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai falar por você, o próprio Espírito Santo vai te guiar e vai levar aos lugares que Ele quer que você esteja. Agora, é muito lindo ter um coração missionário, é muito lindo ter uma vontade de fazer a obra de Deus, mas a primeira coisa que eu quero te ensinar aqui hoje, na dependência da graça de Deus, é: seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. A verdade é que quem é cheio do Espírito Santo de Deus, sabe aonde Deus quer usar ele. Quem é cheio do Espírito Santo, sabe como Deus quer usar ele. Quem é cheio do Espírito Santo, sabe que palavras exalar. Já ouviu aquela frase? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio do Espírito Santo, você vai exalar palavras espirituais. Então é por isso que eu vim aqui hoje para te avisar: quer fazer missões? Preocupe-se primeiro se você é cheio do Espírito Santo.
João Batista é cheio do Espírito Santo. E ele foi chamado para viver a profecia que o profeta messiânico profetizou. Para quem não conhece o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, porque em muitas de suas profecias, ele profetiza acerca da vinda do Messias, ele profetiza acerca da vinda de Cristo. Nós temos diversas passagens lindas em Isaías falando acerca da crucificação, inclusive, como por exemplo Isaías 53, onde diz que Jesus Cristo não tinha formosura alguma que pudessem se agradar às pessoas de fora, que ele levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós temos diversos capítulos de Isaías falando acerca do nosso Cristo. Em uma dessas passagens, o profeta Isaías vai dizer que antes desse Cristo chegar, há um homem que vai preparar o caminho para esse Cristo. Há um homem que vai preparar o caminho para esse Messias chegar. Nós precisamos entender por que Cristo precisava de alguém para preparar o seu caminho. Vamos ver a história. Há uma divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cerca de 400 anos, período neotestamentário. Esse é o momento que, segundo os judeus, Deus ficou sem falar. Por 400 anos, Deus não usava seus profetas. Por 400 anos, Deus não falava como falava com Isaías, não falava como, por exemplo, falava com Elias, não falava como falava com Daniel. Deus, por 400 anos, não usava servo algum ou nenhum para falar com o seu povo. Por quê? Porque a nação de Israel já estava mais do que corrompida. A nação de Israel já estava mais do que corrompida. E Deus sabia que a nação não precisava de mais algum profeta. A nação precisava do Messias, do Cordeiro. Então, é por isso que as pessoas se surpreenderam com o movimento que Zacarias teve no lugar do Santo dos Santos. Por quê? Porque se Deus não falava por 400 anos e de repente houve um negócio, sente uma atmosfera, olha uma tal de nuvem, olha Zacarias saindo do Santo dos Santos perplexo, eles ficaram assustados, dizendo, Deus falou com alguém depois de 400 anos. A verdade é que nesses 400 anos, as pessoas que já não estavam firmes ficaram ainda mais desviadas. A Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Há pessoas que seguiram essa palavra e muitas pessoas se perderam ainda mais. Israel estava perdida, tanto é que, se você ler os evangelhos, você vai perceber que Cristo fisicamente, ele não veio para os gentios. Cristo fisicamente, nos 3 anos e meio de ministério, ele estava indo atrás de Israel. A Bíblia vai dizer que o Filho do Homem veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é que Cristo não queria salvar o mundo, mas antes de salvar o mundo, ele queria salvar a sua casa. Olha que interessante, Deus está falando com alguém aqui. Antes de sair lá fora, cuida da sua casa. Antes de visitar as outras casas, certifique se a sua casa está debaixo da graça de Deus. Até Cristo cuidou de sua casa primeiro, para depois enviar os discípulos para a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Quem sou eu para não cuidar da minha casa primeiro? Quem sou eu para não me preocupar com a minha casa primeiro? Deus está dizendo para alguém aqui hoje, eu tenho um chamado missionário, mas primeiro certifique-se se a sua casa está debaixo da bênção de Deus. Certifica-se se o seu casamento está debaixo da graça de Deus. Certifica-se se os seus filhos estão vivendo debaixo da graça de Deus. João Batista tinha que preparar o caminho, porque o povo não ouvia mais falar da voz de Deus. João Batista, olha que interessante, repita comigo isso aqui, um missionário, mais forte, um missionário atrai almas. Um missionário atrai almas. João, a palavra João tem como etimologia salvação. Então João, ele carregava a salvação no seu nome. João Batista foi cheio do Espírito Santo na barriga de sua mãe. João Batista era filho de sacerdote. Nós vemos aqui um futuro ministerial brilhante, que na ótica humana podíamos dizer, esse vai ser o tal, esse vai ser o sacerdote, esse pode ser até o sumo sacerdote. É cheio desde a barriga,
é filho de sacerdote, tem salvação no nome, foi concedido de Deus para os seus pais depois de sua velhice. Esse homem tem potencial, este menino que está para nascer tem potencial. Só que olha que interessante, mesmo que na ótica humana pareça que ele tinha potencial, até as pessoas temiam o que poderia acontecer com João. Se você ler Lucas capítulo 1, nos seus últimos versículos, as pessoas diziam: o que será desse menino? O que será desse menino? Algumas pessoas talvez dizendo num lado de temor, outras pessoas dizendo: a que nível esse homem vai chegar? Porque muitas coisas já aconteceram com esse menino ainda pequeno. Ele tinha potencial talvez de ser um dos grandes pregadores, ele tinha potencial talvez de ser um dos grandes profetas, ele tinha potencial talvez de ser um sumo sacerdote. Mas aonde foi o chamado dele? Lá no meio do deserto. Nós temos que entender que o chamado do pai pode até ser o mesmo que filho, mas nem sempre todo chamado do pai vai ser o chamado do filho. Nem todo chamado do pastor vai ser o mesmo chamado do seu discípulo. Cada um tem um chamado diferente, pode ser até coincidência, mas também pode ser diferente. João Batista, ele não viveu aquilo que o seu pai vivia. João Batista teve por chamado estar no deserto. A palavra de Deus diz que João Batista, nós temos a concepção que João Batista era um homem que vivia na simplicidade. A palavra diz que ele se vestia com pele de camelo, ele era preso, a sua roupa era presa com um cinto de couro, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Queridos, esse tempo de Herodes na Judéia já não era um período do homem da pedra. Esse momento já era um momento de evolução. As pessoas não comiam terra, as pessoas não comiam qualquer coisa, as pessoas já tinham a terra, o globo já tinha uma base do que era o mundo, não como hoje, com tecnologia, mas havia um avanço. Então, para um homem, já no tempo de João Batista, se alimentar de mel silvestre e gafanhoto, não era o maior luxo. Para um homem, vestir uma roupa com pele de camelo, não era luxo, e quanto mais um homem, viver no meio do deserto, sem nada, não era algo de luxo. Só que é interessante, é que Deus nunca disse que ia chamar João Batista para o luxo. Deus sempre disse que ia chamar ele para preparar o caminho de Cristo. Sabe o que eu quero dizer para você aqui hoje? Eu não estou dizendo que Deus não dá chave de carro, Deus dá chave de carro. Eu não estou dizendo que Deus não dá chave de casa, Deus dá chave de casa. Eu não estou dizendo que Deus não dá emprego, Deus dá emprego. Mas o que Deus mais quer é derramar a chamada profética dele sobre a nossa vida. Eu não te prometo casa, eu não te prometo carro, eu não te prometo trabalho, mas uma coisa eu te prometo, que a promessa de Deus, uma vez feita em sua vida, ela continua de pé, ela continua viva, ela continua firme. A palavra de Deus vai dizer no livro de Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Toda palavra liberada do céu, ela é real. Toda palavra liberada de Deus, ela vai se tornar real. João Batista não tinha promessa de ser luxuoso, João Batista não tinha promessa de ser bem de vida, João Batista não tinha promessa nem de ser o sacerdote. A promessa perante Deus, perante os homens até tinha, mas a promessa que ele tinha da parte de Deus é: João Batista, você vai preparar o caminho de Cristo. Sabe o que eu vim dizer aqui hoje, aqui na cidade de Carapicuíba, para alguém que me escuta nessa noite, é que Deus te chamou para preparar o caminho de Cristo. Deus te chamou para preparar o caminho de Cristo. Porque a partir do momento que você se intitula cristão, sabe o que significa a palavra cristão? Imitador de Cristo. Então toda vez que você abre a boca e diz eu sou um cristão, você diz eu sou um imitador de Cristo, eu sou imitador do caráter de Cristo. E aquele que imita Cristo anda como Cristo, fala como Cristo, se veste como Cristo, pensa como Cristo. Então eu vim dizer para alguém aqui hoje, se por onde você passa, você não anuncia Cristo com as suas ações, você não é um cristão. Mas se você carrega o nome de Cristo, para onde quer que você passar, você é um anunciador das boas novas, você é um evangelista, você é um missionário. Só quem acredita dá um glória a Deus. Perceba comigo que João Batista não teve função no templo.
João Batista não teve função sacerdotal, mas ele teve a maior função que alguém poderia receber, é preparar o caminho para Cristo passar. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe uma maneira que você pode fazer missão? Olha o segredo que eu vou deixar para você, só entre nós aqui, oração antes do culto. Sabia que oração antes do culto é uma obra missionária? Porque se João Batista preparava o caminho para Cristo passar, logo se você ora, dizendo: Pai, desce de uma forma poderosa no culto, Pai, envia as almas no culto, Pai, fala no culto, você também está preparando o caminho para Cristo passar. Amando quer a sal. Sabe que Deus está gritando no meu ouvido para dizer para alguém: o culto não começa aqui dentro, o culto começa lá fora. O culto não começa aqui dentro, o culto começa no seu quarto. O culto não começa aqui dentro, o culto começa no caminho. Enquanto você se veste, eu vou dizer para você, a partir de hoje, você não vai entrar no culto da mesma forma, você vai entrar dizendo: Pai, prepara o caminho, eu vou preparar o caminho para Cristo passar, eu vou me santificar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou consagrar, mas esse culto vai ser diferente. Só quem vai fazer diferente, joga a mão no terceiro andar e faz o barulho que o diabo não gosta. Querido, presta atenção aqui. João Batista nunca foi chamado para aparecer, ele sempre foi chamado para fazer outro aparecer. A verdade é que toda chamada ministerial é uma chamada não para se autopromover, mas para promover aquele que chamou. A verdade é que aquele que te chamou nunca vai querer te promover mais do que ele mesmo. Cristo, Ele nunca vai chamar alguém para ofuscar a glória dEle. Então, se por um acaso você quer viver da chamada de Deus, se por um acaso você quer viver daquilo que Deus tem para a sua vida, começa se certificando que quem vai aparecer mais do que você é aquele que chamou. Mais do que o mensageiro é aquele que dá a mensagem. Mais do que aquele que dá a palavra é aquele que é o dono da palavra. Mais do que o evangelista é aquele que fundou o evangelho. Mais do que o pregador da cruz é aquele que subiu na cruz. Então eu quero dizer para alguém aqui que tem vontade de pregar, seja no púlpito, seja na rua, seja na casa, seja na escola, eu quero dizer algo para você: pense bem se você quer entrar para esse negócio, porque você não foi chamado para aparecer, você foi chamado para fazer ele aparecer. Você não ramado rabatsu kelemaia. É por isso que eu vim aqui hoje na dependência de Deus. É por isso que eu vim aqui hoje, dependência da graça. Eu vou conversar para os irmãos aqui hoje. Eu trouxe esse negócio para pregar, eu trouxe, mas Deus falou: não vai com esboço hoje não. Hoje você vai abrir a Bíblia e deixar o grandão aparecer. Hoje não vai depender de estudo não. Hoje vai depender daquele que dá a palavra. Então quero dizer para você aqui, irmão, eu não estou condenando estudo, pelo amor de Deus. Eu estou no 3º ano de teologia. Eu me aplico, eu tento extrair o máximo da palavra de Deus, mas nós precisamos entender que maior do que a palavra é aquele que concedeu a palavra. Nunca se sinta maior do que a palavra, nunca se sinta maior do que a chamada, nunca se sinta maior daquele que te convidou, porque aquele é poderoso, ele é mais poderoso que você. O Criador é mais poderoso que a criação. Então vim dizer aqui hoje: começa a se rebaixar, porque quem tem que aparecer é Ele, quem tem que aparecer é Ele, só quem vai fazer ele aparecer. Só quem vai fazer ele aparecer. Só quem vai fazer ele aparecer. Tanto é que uma das maiores frases que João Batista já proferiu foi: que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. João Batista nunca se preocupou em se autopromover. Ele sempre se preocupou com que o dono da palavra fosse promovido através da vida dele. Queridos, não é questão de Deus. Deus vai usar você, mas Deus vai usar você para glorificar o nome dele. Irmão, dom não salva ninguém. Chamada não salva ninguém. Se for necessário, você vai para o inferno com dom e tudo, sim. Porque dom não salva, chamada não salva, cargo não salva. O que salva é você crer na fé em Cristo Jesus. Eu acho muito linda a pregação de João Batista. Nós lemos aqui
mas como eu gosto da Bíblia, eu vou ler novamente. Olha como João Batista pregava. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento, para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Ponto. Eu acho interessante, é que nós temos que ir, nós temos que fazer o ide. Mas para quem é cheio do Espírito Santo, as almas correm atrás. Vou provar na Bíblia para você, que as almas correm atrás de quem é cheio do Espírito Santo. Queridos, foi proferido aqui inúmeras testemunhas. Eu tenho a palavra do Senhor para dizer. João Batista não estava na sinagoga. João Batista não estava no centro. João Batista não estava onde havia maior movimento da cidade. João Batista estava no deserto. João Batista, ele estava no deserto. É chamado voz que clama no deserto. Quero dizer para alguém aqui, se você é cheio do Espírito Santo e alguém que clama, as almas vão vir até você. Não se preocupe somente em isso. Se preocupe se você está cheio o suficiente para atrair as almas. Sabe o que acontece? É um ciclo. Você é atraído por Deus. E se você é atraído por Deus, as pessoas vão ser atraídas por você, porque você tem Deus no seu coração. João Batista precisava ser cheio do Espírito Santo para ele exalar aquilo que Deus tinha para a nação de Israel. João Batista, ele tem o chamado de quebrantar os corações para o arrependimento, para que pelo menos alguns, estivessem de coração aberto para a vinda de Cristo. Há estudiosos que pensam, e eu também penso assim, que muitos dos discípulos de Cristo estavam no batismo de João. João Batista, como seu nome já carrega, ele era aquele que batizava. E como havia uma certa multidão que o seguia em suas pregações, em seus batismos, é interessante você pensar, quando Jesus chama um discípulo, tente imaginar que se ele poderia estar nos batismos de João. Porque nós temos pelo menos 3 para mais, tratados na Bíblia, discípulos que só ouviram a chamada de Cristo e foram. Só ouviram a chamada de Cristo, vêm e eles foram. O Espírito Santo convence, mas eles tinham que ter um contexto para essa chamada. Então, muitos estudiosos acreditam que grande parte dos discípulos de Cristo se encontravam entre esses encontros de João Batista. Então, você percebe que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela atrai almas, ela atrai discípulos, ela atrai almas sedentas para o arrependimento. João Batista, ele tinha a função de atrair essas pessoas para o deserto. Olha que interessante. É uma linguagem comum entre nós pentecostais dizer: eu estou passando pelo deserto. Quando a dificuldade chega, eu estou passando pelo deserto. Quando a luta no casamento vem, eu estou no deserto. Quando a dificuldade financeira chega, eu estou no deserto. Pois bem, se você estudar a Bíblia, você percebe que no deserto foram efetuados os maiores milagres bíblicos. Os maiores milagres bíblicos foram efetuados no deserto. Então, eu não sei vocês, mas se for na visão bíblica, eu quero viver no deserto, porque eu quero viver de milagre. Sabe de uma coisa? Um professor meu de teologia, ele disse para mim uma vez, e marcou muito comigo, e eu sempre carrego essa mensagem comigo: nós não queremos estar na posição do milagre. Nós, seres humanos, nós não queremos estar na posição do milagre. Essa, meu, porque se você precisa de um milagre, é porque não tem mais saída. Se você precisa de um milagre, é porque não tem mais saída, não tem mais solução. Quando você chega no ponto de precisar de um milagre, é porque não tem outra saída. Pois bem, o deserto é um lugar que você vai para o norte e parece igual. Você vai para o sul, parece igual de novo. Leste, parece que é o mesmo caminho. Oeste, também parece que é o mesmo caminho. Deserto é lugar que, mesmo que talvez não tenha muita gente, parece que você está encurralado. Encurralado pelo quê? Pela sua própria mente. Deserto é lugar de reflexão. Deserto é lugar de solidão. Então, logo quando você está solo, você está em um ambiente de solidão, você tem muito tempo para refletir, você tem uma condição de reflexão. Pois bem, muitas vezes, eu vou dizer isso sem heresia alguma e sem medo nenhum de falar. A verdade é que Deus permite nós passarmos por desertos, porque é nos desertos que nós vamos ser moldados para cumprir o ID de Deus. João Batista precisava
atrair almas ao deserto para verem que aquela era a realidade espiritual de alguém sem Deus. O deserto é a realidade espiritual de alguém sem Deus. Como assim, Samuel? Eu estou me confundindo todo com esse negócio de deserto. A verdade é que talvez o seu contexto pode dizer que você está no deserto, mas se você tem Deus, todo deserto você vai ter uma coluna de fogo de noite e uma coluna de nuvem de dia. O que eu quero dizer é que deserto é um lugar de perdição. Deserto é um lugar que você não encontra saída, mas quando você está no deserto com Deus, você sempre tem um norte. Quando você está no deserto com Deus, você sempre tem um guia, porque de noite Ele traz o fogo e de dia Ele traz a nuvem para te guiar. João Batista estava vivendo uma tipologia espiritual, mostrando para as pessoas que deserto era lugar de encontro com Deus. No deserto, às margens do Rio Jordão, João Batista batizava pessoas através do arrependimento. Deixa eu te dizer algo, se você quer ser um missionário, se você quer evangelizar sem pregar a palavra do arrependimento, eu não sei o que você está querendo fazer nesse meio. Porque evangelismo, irmão, evangelismo não é palavra de prosperidade. Evangelismo não é palavra econômica. Evangelismo não é palavra de coach, que tudo vai dar certo, tudo vai ser mil maravilhas. Evangelismo é palavra de arrependimento. Samuel, como é que a pessoa que vai receber o evangelismo vai achar esperança se eu vou pregar uma mensagem que quase que condena ela? A esperança que você vai espalhar pelo mundo afora não é financeira. A esperança que você vai espalhar mundo afora não é recursos humanos. A esperança que você vai passar para o mundo afora é através do arrependimento. Eu não te prometo nada, senão uma vida eterna com Cristo. A verdade, por que Deus diz, por que a palavra diz que nós temos acesso à paz que excede todo o entendimento? Deixa eu dizer algo, se você não tem paz, você descansa? Não descansamos. Se nós estamos em momentos de agonia, nós não descansamos. Se nós estamos em momentos de ansiedade, nós não descansamos. Se nós estamos em momentos de preocupação, nós não descansamos. Agora você me pergunta, Samuel, como é que eu vou ter paz? Só tendo Cristo? É por aí, mas eu vou mastigar melhor para você entender, para sair daqui convicto do que é a paz que excede todo entendimento. A verdade, irmão, é que o homem e a mulher, nós somos sistemáticos. O ser humano é um ser sistemático. Gosta de planejar, gosta de saber que amanhã tem o que comer, gosta de saber que amanhã tem o que vestir, gosta de saber o que tem que fazer amanhã. Só que muitas vezes nós não temos esse acesso, muitas vezes nós não temos essa certeza, talvez não de comer, ou de vestir, ou de morar, mas de outras questões diárias. E Samuel, como é que eu consigo a paz que excede todo entendimento? É porque nós não fomos chamados para viver aqui. Nós fomos chamados para viver lá. Nós não fomos chamados para construir riquezas aqui. Nós fomos chamados para acumular galardão lá. A verdade é que um crente consegue viver com a paz que excede todo entendimento, porque sabe que mesmo em meio a desertos ou a tempestades, você já sabe o final da história. O final da história é glória com Cristo Jesus. O final da história é corpo glorificado, sem doença, sem morte, sem pecado, sem desejos carnais. A verdade é que um missionário precisa entender, um evangelista precisa entender que você sabe já, você tem um acesso ao final da história. Este é o final da história. O final da história te afirma que você não vai morrer. Eu não vou morrer, Samuel, não vai, porque maior do que essa morte é a vida eterna com Cristo. É por isso que o tema da mensagem de um missionário, de evangelista é: arrependa-se, porque teve um Deus que morreu por você. Ele não está mais aqui fisicamente, ele subiu para preparar lugar para você morar. Meu Deus do céu, eu estou sentindo graça para pregar aqui. Eu vou liberar tudo que Deus está me mandando. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: começa a mudar essa forma de pregar, começa a mudar essa forma de pregar, começa
começa a falar do arrependimento, começa a falar da cruz, começa a falar da vida eterna, porque nada mais, nada menos é o nosso futuro. Nós somos peregrinos, nós não moramos aqui para sempre. Você não vai ficar em Carapicuíba para sempre, você não vai ficar em São Paulo para sempre. Há um dia marcado onde você vai receber um corpo novo, veste nova, moradia nova e uma coroa incorruptível. Só aqueles que vai subir, joga a mão no terceiro andar e adora a Deus. Um verdadeiro missionário cheio do Espírito Santo atrai almas por causa disso, porque não atrai almas a fim de que as almas recebam algo em troca, mas atrai as almas porque essas almas já receberam antes mesmo de vir, que foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então eu quero lembrar você nessa noite, não esqueça da palavra genuína de Deus, não esqueça que Deus nos chamou para sermos cheios e transbordar quem está em nossa volta. Eu quero, por gentileza, convidá-lo a ficar em pé, sobre os seus pés, neste momento da mensagem. Eu quero dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que transborda por onde passa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo carrega as falas de Cristo em sua língua. Uma pessoa cheia do Espírito Santo carrega o agir de Deus em suas ações. Eu quero dizer para você, não se preocupe com o seu cargo eclesiástico. Não se preocupe com a sua posição social. Não se preocupe com o passado de sua família, ou com o seu título de trabalho, ou seu título de nome, ou com quantos seguidores você carrega em suas redes sociais. Mas preocupe-se que a sua mensagem está sendo pregada de forma genuína. Eu quero dizer algo aqui para alguém. Pode parecer estranho, mas eu vou te mostrar que é verdade. Um evangelista não é medido por quantas almas ele ganha. Vou repetir. Um evangelista, missionário, não é medida a sua qualidade por quantas almas que ele ganha, mas quantas pessoas ele alcança. A verdade é que evangelista nunca pode ser medido por quantas almas ele ganhou. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado não é o evangelista. Quem convence o homem do pecado é Deus. Não se preocupe se por algum tempo você não ganha uma alma para Jesus. Se preocupe se você está pregando para as almas que precisam de Jesus. Nós precisamos sim almejar e se alegrar com as almas que vêm para Cristo. Mas Deus, na Bíblia, tirou esse peso das suas costas. Toda alma é vencida por Cristo. Toda alma é conquistada por Cristo. Nós temos o trabalho de cumprir Marcos 16:15. E falar. Perceba que João Batista estava no deserto, mas as almas viam, porque ele transbordava o Espírito Santo. Ele transbordava a palavra genuína. Preocupe-se com o que você tem exalado. Pense no seu dia a dia, o que você tem exalado. Porque a nossa pregação não se baseia em palavras. É verdade que a Bíblia diz que a palavra não se consiste, a pregação não se consiste em palavras, mas em poder que vem do alto. Então certifique-se que a sua vida é uma vida conciliada com as ações de Cristo. Mediante essa palavra, eu quero perguntar se talvez alguém aqui hoje está e não é cristã, ou você já foi crente, mas você se encontra afastado. Como eu disse, evangelista é aquele que transmite a palavra. Quem conquista a alma é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem mostra o pecado é o Espírito Santo. Quem traz para perto é o Espírito Santo. Nós temos chamados de exalar aquilo que o Espírito Santo quer, a palavra. Então, se há alguém aqui hoje que não é crente, quer aceitar Cristo como o seu único e suficiente Salvador, se manifeste, vem aqui à frente, levante sua mão para eu te conhecer. Se você entrou aqui nessa casa hoje, afastado dos caminhos do Senhor, você também é convidado a se reconciliar com Cristo. Aliás, para nós não tomarmos muito tempo do culto com essa questão, primeiro eu quero dizer para você que não é vergonha nenhuma você se apresentar perante os irmãos da igreja para aceitar a Cristo. Samuel, mas eu ajudo o pastor já faz um tempo. Samuel, mas já veio aqui nessa igreja. Mas se o seu espírito te confirma que você não é um cristão, se o seu espírito te confirma que o seu futuro não é no céu, você precisa se reconciliar ou aceitar a Cristo antes que venha o dia mau, antes que venha o dia aceitável do Senhor e você não tenha feito essa obra. A Bíblia diz que aquele que confessar a Deus perante os homens, Cristo o confessará perante ao Pai que estás nos céus.
Então, você precisa confessar Cristo perante os homens, para que Deus te confesse lá nos céus. Então, fazendo essa chamada, eu quero convidar todos que são crentes ou cristãos se assentar, e só fica de pé quem não é crente ou quem está afastado do evangelho. Irmão, mais uma vez dizendo, isso não é vergonha. Vergonha é chegar o dia final e Jesus dizer, eu não te conheço. Amém? Tem uns irmãos que não tem lugar para sentar, eu entendo muito bem, tá bom? Fiquem em paz, queridos. Eu creio aqui que não há ninguém, então. Em nome de Jesus, que não haja ninguém, porque se há, você está perdendo a oportunidade da sua vida de aceitar a Cristo. Mediante a essa situação que não há ninguém que quer aceitar Jesus ou voltar para Cristo, eu quero entregar minha oportunidade dizendo o seguinte: não deixa de exalar o Espírito Santo, porque se você é cheio do Espírito Santo, Deus vai colocar as almas perante a sua vida, amém? Quem crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor. Muito bom.